Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, a um vídeo especial. A gente fez ontem um desvendando sobre o Manchester United, sobre esse cenário atual, e hoje a gente vai fazer um desvendando sobre o Cristiano Ronaldo, sobre a forma dele jogar e como fica mais difícil encaixar nesse United, tá bom? Então a gente vai fazer esses dois processos para a gente entender mais a fundo a equipe. Gostou do tema? Quer entender um pouco mais? Então, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações aqui. É legal a gente manter esse papo e, principalmente, curta, compartilhe e também comente aqui embaixo, dê a sua opinião para a gente poder trocar uma ideia sobre isso e mais outros assuntos de futebol. Combinado? Então, roda a vinheta e a gente já volta com mais Cristiano Ronaldo aqui no NS Soccer. De volta, pessoal! De volta com mais um vídeo aqui. E a gente vai fazer um começo de vídeo um pouquinho diferente, relembrando o vídeo de ontem, tá? Peço que vocês assistam o vídeo de ontem, é sempre melhor, porque está mais completo, mas a gente vai relembrar alguns pontos. O United vem passando por um processo de transição. O United passou por um processo de transição onde o foco era o esporte e passou a ser a parte financeira, principalmente com a aquisição dos novos donos. E aí, nesse enfoque financeiro, a parte esportiva foi perdendo força. E aí, desde a saída do Ferguson, principalmente, o United também entrou numa derrocada técnica, uma derrocada de resultados ali presentes na equipe. Tá? Grandes jogadores foram contratados, o próprio Cristiano Ronaldo, o Paul Pogba, na época o Maguire, que era considerado um bom zagueiro, o Bruno Fernandes, assim, uma série de jogadores foram contratados, mas não houve um encaixe desses jogadores de forma organizada nessa equipe. E aí chega agora, nessa virada dessa temporada, dessa atual temporada, entra o Ten Hag. O Ten Hag entra colocando uma filosofia muito similar à que ele colocou na Ajax e organizando toda a equipe de acordo com a formação de clube e de equipe que ele acha adequada. Nessa formação, jogadores como o Antony ganham espaço, apesar de recém-chegado, ganha espaço. O Bruno Fernandes volta a jogar muito bem. O próprio Eriksen também foi contratado a custo zero. Entra muito bem nessa equipe. Você tem a presença do Casemiro entrando aos poucos, mas já vai ganhando seu espaço dentro da equipe. O Varane voltando a jogar bem. Outros jogadores se destacando, principalmente o trio de ataque ali. O Antony, que a gente já falou. O Rashford e também o Sanches. Então, assim, você tem uma equipe formada com uma cara diferente, mas uma cara e uma identidade. Uma identidade diferente dos últimos anos, mas se tem essa identidade. Nesse cenário que a gente se encontra, o Cristiano Ronaldo não encaixa mais. Ao não encaixar mais, gerou problema já no começo da temporada com possibilidades de venda, que não se concretizou, e não se concretizou muito porque o Cristiano Ronaldo ainda tem uma visão de si cujo qual não encaixa com o salário que os outros clubes podem pagar. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, o próprio Haaland agora, viraram jogadores muito caros. Então, se toda hora que ocorrer uma mudança de clube tiver que aumentar o salário ou manter naquele mesmo patamar, os clubes passam a não ter grandes acessos. E aí dificulta. Então, nesse cenário onde o Cristiano não vai querer baixar o saldo, as grandes equipes perderam o interesse. Próprio caso do Chelsea, do Bayern de Munique, do Atlético de Madrid, e as equipes que tenham algum recurso que possam gastar são de mercados alternativos. Então não são as equipes que o Cristiano Ronaldo teria interesse em entrar para disputar, porque não vão estar disputando a cabeça na Champions League, vão estar disputando a cabeça no cenário nacional, mas assim, contra equipes de menor expressão, que não é o desafio que ele quer. Então está numa encruzilhada muito grande. E hoje a gente vai dar uma olhada, até colocar a tela aqui para vocês, a gente vai dar uma olhada em como o Cristiano Ronaldo vem jogando nas últimas temporadas, justamente para a gente entender esse cenário e o que mudou para ele de um United de um ano para outro, dele ser a peça central para ele ser um reserva de luxo, e principalmente onde a atuação dele fica de fato mais complicada. Tá? Então vamos aos melhores momentos de Cristiano Ronaldo. E música de tutorial, hein? Mais um tutorial.
Canal Magic Soccer Club, a imagem vem deles. Vamos começar entendendo algumas coisas que são importantes. O Cristiano Ronaldo é um jogador obviamente muito competente dentro daquelas competências que a gente vem falando, né, ao longo do canal, né? Então a gente vai olhar, por exemplo, aí já no começo de Real Madrid ainda, mais novo, como ponta, aí na última Copa do Mundo. Então você vai observar o Cristiano Ronaldo como um jogador muito habilidoso, então de fato a relação dele com a bola é muito boa, mas é uma relação com a bola em situações de explosão, de condução. Então ele vai ter como característica justamente isso, conduzir essa bola em velocidade, que ele é muito mais veloz que a maioria dos jogadores que são companheiros deles, e ele vai ter esse cenário de decisão própria. Então os demais jogadores se movimentam no sentido de abrir espaço para ele, né? Mas esse processo de condução, de conduzir muito a bola, é o que ele costumava fazer e costuma fazer, né? Uma situação de drible curto como essa, né, agora já tem um pouco menos, né? É um drible um pouco mais em velocidade, né, já progredindo em direção ao gol. Esse cenário é ruim? Não. Mas numa equipe que vai jogar com a posse de bola mais elevada e uma equipe que vai jogar com toques mais curtos, esse jogador da frente vai precisar, primeiro, marcar muito bem, porque a recuperação da posse vai estar muito relacionada à pressão feita no adversário, né? Esse manter a posse, que é primeiro dizer recuperar, ter a posse, né, para depois você poder manter, e vai estar diretamente relacionada com passes mais curtos. Então o jogador que vai conduzir muito a bola, que nem esse caso, por exemplo, acaba atrapalhando o desenvolvimento da jogada. É uma jogada um pouco mais construída, mais rápida em termos de passe, né? Passe com menos toque, mas é uma jogada construída com passes mais curtos, não passes tão longos assim. E isso vai possibilitando, obviamente, a inserção de outros jogadores, como é o caso do Sancho e do Antony, né? Olhando para os pontos especificamente, onde esses jogadores vão encaixar melhor no estilo de jogo, né? E no caso dele mais centralizado, que é a briga com o Rashford tem a questão da marcação, né? O Rashford consegue dar essa intensidade na marcação, que o Cristiano Ronaldo já com 37 anos, não é esse daí da tela, né? Esse do Sporting ou esse do Real Madrid, é um Cristiano Ronaldo já mais velho, ele já não consegue ofertar, né? Ele já não consegue mais ofertar esse tipo de situação de marcação. Então, nesse cenário, é muito difícil o encaixe dele num jogo desse, né? Seria mais ou menos, para a gente ter um comparativo, seria a gente imaginar ele encaixado no Barcelona que ele enfrentou, né? É muito difícil imaginar o Messi no Real Madrid, né, no estilo de jogo do Real Madrid, e imaginar o Cristiano Ronaldo no estilo de jogo daquele Barcelona que ele enfrentou, né, de maior posse de bola. E aí o Nani fez besteira, né? Que era passando um golaço do Cristiano Ronaldo, basicamente ficou impedido. Nesse cenário que a gente está analisando, é justamente um cenário onde não encaixa a filosofia do clube com o que o jogador apresenta como característica. Então não é só que o Cristiano Ronaldo deixou de jogar bola, não é nada disso. É dizer que dentro dessa organização feita, das inter-relações que passa a ter todos os jogadores, o jogo que o Cristiano Ronaldo tem não é potencializado. Então assim, como o jogo dele não é potencializado, outros jogadores, como é o caso do Sancho ou do Antony, têm um jogo mais potencializado. E aí quando você tem um sistema que vai privilegiar um em detrimento de outro, é natural que esse um privilegiado acabe tendo um maior rendimento, tá? E o que seria bom para o Cristiano Ronaldo? Seria bom ter um esquema de jogo muito mais próximo que ele tinha no Real Madrid, né? Ou mais próximo que ele tinha nesse United que ele montou, que foi quando ele veio na época do Solskjaer, que era um United mais próximo disso, né? Mais próximo dessas bolas mais longas, de uma marcação não com pressão, né? Mais por zona, uma linha mais baixa,
onde você não tinha esses jogadores tocando a bola tão rápido, né? Você tinha jogadores fazendo essa bola um pouco mais longa, e isso acaba, obviamente, modificando a forma e a relação como os jogadores fazem ao longo da equipe, e acaba modificando quem são os principais jogadores, né? Seria como se alguém chegasse hoje no Barcelona, modificasse a cultura do Barcelona, por exemplo, e aí jogadores como Cristiano pudessem se desenvolver no clube como o Barcelona, né? Então esse é o cenário que se encontra tanto o Cristiano Ronaldo como os demais jogadores, né? Você tem a escolha de equipes, a escolha não só das equipes, mas também dos companheiros, que é justamente formas de potencializar o seu futebol, formas de potencializar a forma como ele joga. Então o Cristiano Ronaldo não deixou de jogar bola, ele só não encaixa no estilo de algumas equipes. Eu não se imagina o Cristiano Ronaldo, por exemplo, no Barcelona da vida, não dá para imaginar o Cristiano Ronaldo num Bayern de Munique da vida, também outra equipe que marca pressão, marca alto. Não dá para imaginar ele no próprio Real Madrid por conta da parte mais física mesmo, esse conjunto de sprint, né? Ele vai ter que dar, já não é mais um ponta, e nas pontas do Real as coisas já estão mais organizadas hoje. Num Atlético de Madrid não encaixa por conta principalmente da marcação, né? Então é um cenário onde não vai encaixar de fato, e aí você tem poucas equipes que possam encaixar ele dentro da organização. Chelsea talvez fosse uma delas, mas está no processo de reconstrução com a transição, né, com a venda do clube do Abramovich para o novo dono, e aí acaba dificultando bastante, né? Então, a saída do Tuchel, por exemplo, é um cenário desse. Um cenário onde a modificação administrativa influenciou no clube, né, na parte esportiva do clube. Então você tem cenários ali onde não encaixa em termos de mercado mesmo, né? E é necessário que se encontre uma equipe que talvez jogue de maneira mais direta. Seria uma loucura em termos financeiros, mas a Roma é uma boa equipe. O próprio Milan hoje seria uma equipe muito interessante, né, como um 9, né, de fato, né, não necessariamente como um ponto. A Roma, nos dois cenários, né, você tem jogadores ali que possam realizar com ele, mas é um cenário de um jogador de 37 anos. Então, assim, não vai jogar a temporada inteira, todos os jogos, em todos os momentos. Tem que ser muito claro isso, mas hoje, nesse projeto do United, ele é reserva. Assim, ele não é titular sendo poupado, ele é reserva de fato. E isso, para um jogador competitivo como o Cristiano, acaba sendo algo muito ruim, né? Acaba sendo algo muito ruim, porque ele obviamente não vai aceitar esse cenário posto, não vai aceitar essas possibilidades dentro de um clube, principalmente no clube onde ele tem renome, onde ele é ídolo por conta principalmente da primeira passagem. É um cenário muito único, muito específico, e um cenário ele joga demais, cara. É um cenário onde não tem um encaixe. Talvez o melhor fosse a saída, talvez uma equipe que esteja em reconstrução, por isso como eu falei, né? Uma equipe em reconstrução, onde talvez um grande nome de fato pudesse alçar alguns patamares, pudesse fazer com que a equipe desse um salto de nível ali dentro de uma competição que ele já conhece e foi artilheiro, que é o campeonato italiano. Então, pensando nessas grandes equipes, no Paris Saint-Germain é muito difícil imaginar ele, né, mesmo com possíveis saídas de Neymar, ou de Messi, ou de Mbappé, é muito difícil imaginar o Cristiano Ronaldo nesse esquema atual. Na Liga Italiana talvez é mais fácil pensar numa Roma, ou talvez ali no Milan. Seria mais fácil pensar esse jogador ali, né? Até por conta das possíveis saídas dos jogadores, por exemplo, no caso do Milan, né? Ibrahimovic deve sair, a final da temporada, o próprio Giroud pode sair, já está mais velho. Então assim, você tem um pouco mais de espaço ali para ele atuar também, né? Na Espanha é mais difícil, na Inglaterra também parece ser bem difícil. E esse foi o especial Cristiano Ronaldo. Espero muito que vocês tenham gostado, entendido os motivos
E principalmente, para aqueles que falam, poxa, mas o Ten Hag é teimoso, devia colocar. Na verdade, não. Você colocar um jogador, mesmo que seja a troca de um por outro, modifica a equipe como um todo. Você modifica todas as inter-relações. E muito provavelmente a entrada do Cristiano num modelo que nem o do Ten Hag seria muito difícil manter as outras peças, os outros jogadores jogando tão bem quanto vem jogando, ou pelo menos nessa crescente que vem apresentando nos últimos meses. Tá? Então é um processo. E o United agora está implementando uma filosofia. Então o mais difícil nesse momento para o United seria ser fiel à filosofia que ele está implementando. Que o mais natural seria joga-se tudo fora e volta-se a fazer o que já se fazia antigamente com uma grande estrela e um entorno dessa grande estrela. Talvez esse seja exatamente o momento de baixar um pouco a bola e fazer uma coisa por vez. Acertar a equipe, trazer as peças corretas e aí sim, pensar na questão financeira, dos ídolos, mas dentro de um contexto que potencialize cada um dos ídolos que você vai formar ou trazer novamente para a equipe. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui teu like, deixa teu comentário, compartilha com o máximo de gente possível e principalmente se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e valeu!